Olá pessoal, eu sou sua professora Paloma Amorim da Silva, professora de redação. Hoje nós vamos concluir aqui com o estudo da página 17, tá? O nosso texto de divulgação científica. Bom, então como vocês viram e colocaram muito bem no fórum, muitas pessoas fizeram a participação lá no fórum, Maria Maura, André, Yasmin, Julie. Se eu esqueci de alguém, pessoal, fala aí que eu vou computar lá, tá? Mas então, todo mundo pesquisou e pôde perceber que o texto de divulgação científica é exatamente o que ele diz que ele faz. É um texto que se propõe a divulgar as descobertas feitas na ciência. No seu livro está escrito isso bem aqui, ó, neste box aqui, em azul, certo? Que eu coloquei aqui para vocês. Ele diz assim, ó, como o próprio nome indica, tem o objetivo de divulgar uma descoberta científica, de informar e explicar sobre um assunto ou tema. A divulgação permite que leigos interessados em ciência, não apenas a comunidade científica, tomem conhecimento de descobertas e atividades do mundo científico e tecnológico, entendam um tema ou um conceito relacionado às ciências humanas, biológicas ou exatas, como a existência de corpos celestes, a compreensão de fenômenos da natureza, a resolução de enigmas matemáticos as descobertas arqueológicas. Então, nós estamos vivendo bem um momento de textos de divulgação científica em que muitos cientistas estão empenhados aí pela cura, né, da Covid-19, que muitas instituições de pesquisa estão investindo em pesquisas para vacina e para medicamentos efetivos e eficazes contra ela, né? Então, podemos ver textos de várias maneiras em vários lugares. E aí é onde ele está falando aqui, ó, onde circulam esses textos? Eles circulam em mídia impressa, televisiva, radiofônica e digital, promovendo uma popularização da ciência. Duas coisas que nos interessam, pessoal, sobre o texto é a estrutura e a linguagem. A estrutura é a forma, a linguagem é o conteúdo. Então, como é que é a forma desse texto? Geralmente ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Três partes que se organizam, certo? Então, na introdução ele introduz o tema, no desenvolvimento ele vai apresentar as formas metodológicas desse estudo, os dados, quem participou, como foi, ele vai detalhar melhor e na conclusão ele finaliza, certo? E ele se utiliza aqui, ó, muito importante lembrar desse parágrafo aqui, ó. Quando o autor utiliza expressões científicas, em geral apresenta uma explicação, frequentemente introduzida por expressões como ou seja, ou isto é. Outra coisa muito importante são parênteses, travessões ou vírgulas, que também ajudam a esclarecer o conceito. Então, olha a estrutura. Nós nos utilizamos dessas coisas para fazer esse texto ficar mais organizado estruturalmente, como se fosse um esqueleto. Os parágrafos organizam os assuntos, os parágrafos são organizados em introdução, desenvolvimento e conclusão. E dentro desses parágrafos, a lógica da linguagem ali dentro do assunto vai ser organizado por pontuações e expressões do tipo, ou seja, e isto é, como por exemplo, assim como disse o pesquisador, e essas coisas todas. Agora, a linguagem, que é o conteúdo, ela é marcada por uma objetividade e impessoalidade, né? É uma linguagem clara, direta, então vai se evitar informalidades, coloquialismos, certo? Entretanto, tem uma coisa que é primordial. Eu acabei riscando aqui com esse círculo que eu fiz anteriormente. Mas eu vou mudar aqui de cor. E aí você no seu livro vai falar assim, ó. Vai colocar aí uma cor diferente. Público-alvo. O público-alvo é o fator que determina como essa linguagem vai ser estruturada. Se é um texto de divulgação científica voltado para um jovem, a linguagem que esse texto vai utilizar é uma linguagem adequada para esse jovem, para que esse texto chegue a ele, comunique. Não adianta um texto rebuscado, cheio de informações técnicas e específicas de uma área, que o jovem não vai entender. Então, se eu quero divulgar, eu tenho que falar a linguagem do público, certo? Não, certamente você não vai ver uma gíria, você não vai ver dependendo de como o autor organiza, mas vai ser adequada àquele público.
tá bom? Então, além disso, além dessa estrutura, né, o texto pode ser acompanhado de imagens. Vou mudar minha cor aqui, ó. Que ele está falando. O texto pode ser acompanhado de imagens, infográficos, esquemas e outros elementos gráficos que ampliam, complementam ou ilustram a explicação, com o intuito de tornar mais acessível ao leitor o tema abordado. Então, todo o texto de divulgação científica ele tem um objetivo, qual? Divulgar descobertas da ciência. Então, ele vai se adequar ao público de forma clara e objetiva, real, assim, fiel aos dados das pesquisas, as quais eles estão divulgando, e ele vai ter essa estrutura aí de uma introdução, desenvolvimento e conclusão, com algumas pontuações específicas, certo? E vai circular em todos os meios que nós conhecemos, impressos, de televisão, de rádio e meios digitais, ok? Bom, gente, obrigada pela atenção. Eu sou a professora Paloma Amorim da Silva. Vou deixar um link para vocês lá em biblioteca de classe sobre um material bem interessante sobre vários temas científicos divulgados em forma de quadrinho para vocês poderem motivar também a terem um olhar científico sobre as coisas, que é esse olhar que nós temos que ter, inclusive o olhar científico sobre a linguagem, tá bom? Então, até a próxima.